Olá, então vamos dar prosseguimento ao nosso curso, de ultrassom transvaginal. Nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre as patologias endometriais e miometriais. Primeiro, as patologias miometriais, falando um pouquinho do útero normal. O útero ele tem origem mesodérmica, dos ductos paramesonéfricos de Miller, assim como as tubas e os 2 terços proximais da vagina. Ele se localiza posterior à bexiga e anterior ao reto, entre esses 2 órgãos. Tem um formato piriforme. A cavidade interna do útero comunica-se com a vagina e com os ossos tubários internos. O útero a gente sabe que é dividido em corpo, fundo, istmo e colo. E a textura miometrial uterina varia de acordo com a idade. Na infância, o miométrio ele é homogêneo, sem evidência de vaso. Já na puberdade, no menacme, o miométrio continua homogêneo, porém começam a surgir os vasos, que a gente chama de vasos arqueados. Eu até mostrei um exemplo na aula anterior. Com o avançar da idade, o miométrio ele vai ficando heterogêneo, começam a surgir áreas de fibrose, calcificações. Às vezes os vasos também sofrem calcificações nas suas paredes, aparecem calcificações nas suas paredes. E vai ficando, então o miométrio vai ficando heterogêneo. Bom, agora vamos dar início mesmo às patologias miometriais, propriamente ditas, A principal patologia miometrial, a patologia mais comum, são os leiomiomas, os miomas uterinos. Os miomas uterinos, eles são os tumores benignos mais comuns da ginecologia. 20 a 30% das mulheres com mais de 35 anos apresentam miomas. Geralmente, eles regridem de tamanho após a menopausa e, frequentemente, eles são múltiplos. Em geral, as pacientes que apresentam miomas, elas são assintomáticas. Mas, dependendo do tamanho dos miomas e da quantidade de miomas, elas também podem apresentar dor pélvica, sangramento uterino anormal. E também pode haver um aumento do volume abdominal. Os miomas no ultrassom, eles podem ter a morfologia oval ou redonda. Os contornos são bem definidos. A ecogenicidade, em relação à ecogenicidade, eles podem ser hipoecogênicos ou heterogêneos. Geralmente, eles apresentam a sombra acústica, às vezes a sombra é de aspecto linear, várias linhazinhas de sombra. Pode ter vascularização ao Doppler. Os miomas, eles podem sofrer degeneração. Os principais tipos de degeneração são a degeneração cística, mixoide, hemorrágica e alina e gordurosa. Essas 3 primeiras, cística, mixoide e hemorrágica, o que a gente vê? A gente vê umas áreas líquidas, umas áreas anecogênicas no meio do mioma. Já em alina, não, ele é completamente sólida. E na degeneração gordurosa, a gente vai ver os miomas ficam hiperecogênicos, porque a gordura ela é hiperecogênica. Aqui dá um exemplo de degeneração. A gente vê aqui o contorno do mioma bem definidozinho. Ó. E essa área cística aqui de permeio. Não tenho como dizer exatamente o tipo de degeneração. A gente pode dizer que esse nódulo pode representar um leiomioma degenerado, Aqui só relembrando a anatomia, aqui a região fúndica, uterina, Aqui o corpo do útero. Quanto à localização, os miomas, eles podem ser classificados em intramural. O intramural está completamente dentro do miométrio. Subseroso. No subseroso, ele abaula a serose uterina. No submucoso, ele abaula a cavidade uterina.
o pedunculado ou pediculado, ele está fora do útero, mas ele tem um pequeno pedículo que comunica com o útero. E esse pedículo pode ser visto no ultrassom, com o Doppler, né? Você joga o Doppler, eventualmente pode ser visto. O mioma intracavitário, ele é um mioma subseroso, só que ele está dentro da cavidade endometrial, quase completamente, e ele é ligado só com um pedículo ao miométrio. E o parasitário, ele é um mioma que está fora, né? Por exemplo, o mioma de ligamento largo, ele está fora, e o suprimento sanguíneo dele vem de outras estruturas, que não o útero. Aqui a gente tem um exemplo, uma foto bem representativa aqui dos tipos de mioma conforme a sua localização. O 1 está completamente aqui dentro, né, da cavidade uterina. O 2, ele é mais de 50% submucoso. Por que é importante falar isso? Porque o tratamento desses miomas, né, que são mais de 50% submucosos, eventualmente pode ser realizado via esteroscopia, por isso é importante falar essa porcentagem. Esse número 3 também é submucoso, só que ele é menos de 50% na cavidade, certo? O 4 é o intramural, o 5 é o subseroso, ó, ele está saindo aqui, abaulando um pouquinho a serose. O 6 é o pediculado, tem só um pedículo que comunica com o outro. E o 7 está fora do útero. Aqui está o fundo do útero, né? Cavidade uterina. Aqui, mais para cá, é o colo. E aqui, ó, você vê que aqui é o contorno, né, do fundo do uterino e você vê que ele está fora. Esse aqui é o parasitário. Alguns exemplos mesmo de miomas. Esse aqui está completamente, né, na cavidade. A gente vê aqui, ó, o endométrio hiperecogênico aqui envolvendo. E a gente vê que esse mioma está dentro da cavidade, né? Aqui é a região fúndica, uterina, aqui o corpo. Aqui ele é intramural, certo? Está dentro da espessura miometrial. Esse aqui é o subseroso. Você vê que era pro contorno do útero, continua assim, mas como esse mioma cresceu aqui, ele abaula a serose, ó, para cá. Então é um subseroso. Esse aqui é o mioma pediculado, né? A gente vê que ele está fora do útero. A segunda patologia, né, importante aqui, patologia miometrial, é a adenomiose. A adenomiose, ela é caracterizada, né, pela presença de glândulas e estromas endometriais ectópicos, né, dentro do miométrio. Ou seja, tecido endometrial dentro do miométrio. E esse tecido ele induz reações hipertróficas e hiperplásicas no tecido circundante ao miométrio. A paciente que apresenta adenomiose, ela queixa-se geralmente de dismenorreia, dispareunia, dor pélvica crônica, menometrorragia, infertilidade. A adenomiose pode ser difusa ou pode ser focal, né? Quando é focal a gente chama de adenomioma, frequentemente associada à endometriose. Ocasionalmente, ela pode ser associada a leumiomas e pólipos endometriais. As características da adenomiose. O útero ele apresenta volume aumentado, pode ter cistos, né, dentro do miométrio. Geralmente a gente não tem, né, lesões císticas no miométrio, mas quando a paciente tem adenomiose pode aparecer cistos dentro do miométrio. Existe um espessamento assimétrico das paredes uterinas, anterior e posterior. A gente pode ver também umas estrias lineares, né, subendometriais, que são ecogênicas. A ecotextura miometrial fica heterogênea e na transição do endométrio miométrio pode ficar mal delimitada e pode haver também espessamento, né, da zona de transição endométrio-miométrio. Vamos ver aqui algumas imagens.
Ó, aqui nessa primeira imagem a gente vê uma assimetria da parede, a gente vê essa parede aqui com espessura bem maior do que essa, né? E aqui também a gente vê esses asteriscos, são vários cistinhos, tá? A gente vê que é um útero que está aumentado, né, de volume. Aqui são um útero com adenomiose. Aqui a gente vê alguns cistos, né, agrupados aqui na zona juncional uterina, né, nessa transição endométrio-miométrio. E isso aqui pode ser um foco de adenomiose, né, ou seja, adenomiose focal ou adenomioma. Aqui a gente vê aquelas estrias lineares ecogênicas, ó. Essas estriazinhas justamente na transição, né, do endométrio para o miométrio, ó. Essas linhazinhas também são características, né, da adenomiose. A gente vê até um espessamento aqui também da zona juncional, a gente vê essa área aqui, ó. Uma outra patologia importante é a infecção do miométrio, ou seja, miometrite. É pouco comum, geralmente é secundária à endometrite, né? A principal etiologia é bacteriana. Pode acontecer principalmente em casos, né, de pós-parto, né? Ou então abortamento, retenção dos produtos da gravidez, abortamento incompleto. Ou um trabalho de parto prolongado, ou ruptura prematura de membranas, que geram endometrite e, consequentemente, esse processo infeccioso pode se estender ao miométrio. Os principais achados ultrassonográficos, você pode ver uma cavidade endometrial distendida por conteúdo heterogêneo, ou um conteúdo grosseiro, ou conteúdo hiperecogênico. O miométrio pode ficar mais hipoecogênico devido ao edema, pode ter gás, que são focos bem hiperecogênicos com sombra acústica, e pode haver até abscesso, né, que seriam lesões de aspecto cístico e heterogêneos, né, no miométrio. Aqui é um caso que a gente vê esses pontos brancos aqui com sombra, isso aqui é gás, né? E aqui é o útero. A gente vê gás dentro do útero. Isso aqui é um caso de miometrite, né, com gás. Malformações arteriovenosas. As malformações arteriovenosas são raras. Elas representam, né, comunicações diretas entre o sistema arterial e venoso. Elas surgem geralmente após instrumentação da cavidade endometrial, por exemplo, em caso de curetagem, né? Ou então após parto, após uma cesárea. Tem também os casos, que são mais raros, que é malformação arteriovenosa congênita. Quadro clínico, a paciente pode apresentar hemorragias, dor pélvica e dispareunia. O diagnóstico ele deve ser feito com ultrassonografia transvaginal com Doppler. Se houver dúvida, você pode prosseguir a investigação com uma angiorressonância, né, da pelve, ou mesmo angiotomografia, de preferência uma angiorressonância. A gente vê nesses casos, né, são espaços anecóicos, né, parecem císticos, com contornos irregulares, dentro do miométrio e geralmente próximo da junção com o endométrio. E aí a gente joga o Doppler, né, nesses espaços anecóicos e a gente vê que mostra fluxo turbulento dentro desses espaços anecóicos, com aliasing, né, que é esse fluxo turbilhonado. Ó, aqui na imagem, né, ultrassom modo B, aqui o útero, aqui a gente vê essa lesão cística, né, com algumas áreas meio serpenginosas. A gente joga o Doppler, a gente vê que pintou aqui essa área, né, com esse fluxo bem turbilhonado.
Aqui é uma malformação arteriovenosa. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre as patologias endometriais. Só relembrando um pouco o endométrio normal, né? O endométrio normal, ele sofre alterações significativas durante o ciclo menstrual. Logo após a menstruação, o endométrio é só uma linhazinha fininha, né? De 3 a 8 milímetros no máximo. Durante a fase proliferativa, ele vai aumentando a sua espessura, até que no final da fase proliferativa ele apresenta esse formato trilaminar, né? Podendo chegar a uma espessura de 16 milímetros. E na pós-ovulação, né, que é a fase secretora, o endométrio fica uniformemente ecogênico, né, como a gente viu na aula anterior. E as principais patologias endometriais, vamos começar aqui com os pólipos endometriais e os miomas submucosos, né, que às vezes é difícil da gente diferenciar. Os dois são lesões endometriais focais dentro da cavidade uterina. A histerossonografia ela é superior à ultrassonografia transvaginal para avaliação desses casos. Ó, aqui a gente vê, isso aqui é um pólipo. A gente vê um pólipo, é hiperecogênico, a gente vê umas áreas aqui de fluxo sanguíneo, né? Mas aqui é uma histerossonografia, ó, tem até líquido aqui. Ela é boa para a gente poder conseguir delimitar. Aqui também é o pólipo, a gente vê até um pedículo vascular aqui, ele é hiperecogênico. Geralmente os pólipos são hiperecogênicos. Eu fiz aqui uma diferenciação, botei aqui as principais características dos dois para a gente conseguir diferenciar. Os pólipos estão contidos no interior da cavidade endometrial, enquanto os neomiomas se estendem ao miométrio. Geralmente, né? Porque se for um mioma intracavitário pediculado, né? A gente vai ter um pouco mais de dificuldade para diferenciar. Mas se for um mioma submucoso, né, com alguma porcentagem da sua... com alguma parte dele, né, dentro do miométrio, facilita a gente fazer essa diferenciação, né? Os pólipos têm uma ecogenicidade semelhante ao endométrio, ou seja, eles são mais hiperecogênicos. Já os miomas, eles têm uma ecogenicidade semelhante ao miométrio, ou seja, menos ecogênico. Os pólipos, eles apresentam um pedículo vascular visível ao Doppler e possuem uma textura homogênea. Os miomas, eles abaulam a linha endometrial, os miomas submucosos, e tendem a formar uma sombra no feixe de ultrassom. Aqui a gente vê, né, as duas imagens. Aqui um pedículo vascular bem bonitinho, né, do pólipo. E o pólipo a gente vê que ele é homogêneo, com a ecogenicidade né, um pouco mais hiperecogêneo, né. Já aqui, o mioma submucoso, né, a gente vê que tem uma ampla base aqui no miométrio, certo? A gente vê aqui, forma um pouco de sombra, ela é mais heterogêneo. Uma outra alteração importante, né, endometrial na cavidade uterina, na verdade, a alteração da cavidade uterina, né? Bom, quando a gente tem acúmulos de secreção no útero e na vagina antes da menstruação, a gente chama de hidrometrocolpo, né? Metro se refere ao útero, colpo se refere à vagina. Então, se eu tenho secreções no útero e na vagina, eu tenho hidrometrocolpo. Agora, se tem um acúmulo de sangue no útero e na vagina, nos dois, eu tenho hematometrocolpo. Causas de secreção nos dois, no útero e na vagina, alguma coisa que feche ali a vagina, ou seja, um rim perfurado, ou um septo vaginal, ou uma atresia de vagina. Causas de secreção somente no útero.
alguma coisa no colo uterino que impede que as secreções sejam drenadas através do orifício, né, do canal endocervical. Então, se você tiver uma estenose cervical ou por tumores, ou então pós-radioterapia, né, do colo pode acontecer, a gente pode acumular secreção no útero. Vou ver aqui uns exemplos. Ó. Aqui nesse caso, a gente vê o útero cheio de secreção aqui, esse líquido, né, hipoecogênico, né, com alguns debris. Aqui, ou seja, aqui tem alguma patologia no colo que está impedindo a drenagem dessa secreção. Já aqui, a gente vê tanto líquido na cavidade uterina quanto na vagina, né? Então, esse aqui é hidrometrocopo, né? Ou, se for sangue, seria hematometrocopo. Hiperplasia endometrial é a proliferação de glândulas de tamanho e formas irregulares. Histologicamente, pode ter atipias ou pode vir com atipias ou sem atipias, né? Com atipias tem maior risco de câncer. A hiperplasia, ela ocorre por quê? Por um estímulo estrogênico sem a oposição da progesterona. É uma das causas de sangramento uterino anormal. A gente observa mais, né, no caso, na pós-menopausa, na perimenopausa, mas também pode acontecer no menacne, né? Naquelas pacientes que têm ciclos anovulatórios, ou que têm ovários policísticos, ou então mulheres obesas. Pode haver, sim, hiperplasia endometrial. Ultrassom, como é que a gente vai identificar? O endométrio vai estar espessado e ecogênico e pode haver cistos, né? Pode haver cistos de permeio. Aqui um caso, né? A gente vê aqui o útero, região fúndica aqui do útero, né? Aqui esse plano sagital mediano. Aqui o colo uterino. E aqui a gente vê, ó, olha, esse endométrio está bem espessado, heterogêneo, com essas áreas císticas. Esse aqui é um caso de hiperplasia endometrial. Poderia ser um caso também de neoplasia endometrial aqui. Ultrassom, a gente não fala que é uma hiperplasia, né? A gente fala só que o endométrio está espessado e heterogêneo, com algumas áreas císticas de permeio. E aí o médico vai prosseguir a investigação com esteroscopia e biópsia para avaliar se é só uma hiperplasia ou se é já uma neoplasia. A endometrite, né? Eu até falei um pouquinho lá quando a gente estava falando sobre a miometrite. A endometrite ocorre mais frequentemente após parto ou então doença inflamatória pélvica. Os achados ultrassonográficos, a gente viu um endométrio espessado. Pode ter ou não líquido na cavidade uterina ou até mesmo gás. Aqui a gente vê um caso, aqui o útero. A gente vê uma secreção aqui, um líquido espesso, né, formando um nível líquido aqui. Aqui provavelmente é um pus aqui. E aqui a gente vê vários focozinhos aqui de gás, esses branquinhos aqui, ó. Gás dentro aqui da cavidade uterina. Esse aqui também é outro caso de endometrite, né? E a partir daí pode virar uma miometrite, né? A partir da endometrite se estende ao miométrio, pode comprometer o miométrio. Aderências endometriais ou sinéquias, elas ocorrem pós-trauma, pós-cirurgia, né? É comum, né? Após curetagem, por exemplo. O diagnóstico ultrassonográfico pode ser difícil, né? A não ser que faça uma histerossonografia, né? Aí sim. Mas o ultrassom simples é mais difícil, né? Porque a cavidade ela fica colabada, né? Mas aí uma histerosalpingografia pode ajudar nesse diagnóstico. E pode haver líquido distendendo a cavidade, né? Porque acumula secreção
secreção não consegue drenar direito por conta dessas sinéquias, né? E aí, nesses casos, é mais fácil a gente fazer o diagnóstico com ultrassom simples. O DIU eu coloquei nesse capítulo aqui porque é algo importante, né, que a gente tem que avaliar na cavidade uterina, é o posicionamento do DIU. O DIU, ele tem a morfologia é linear, ele é bem hiperecogênico e gera uma sombra acústica, né, uma sombra. E o mireno ele pode ser mais difícil de visualizar. E a ultrassonografia ela é boa para avaliar o posicionamento desse DIU, ou se houve perfuração, ou se a remoção foi completa ou incompleta. Vamos ver aqui alguns casos. Aqui a gente vê um DIU aqui, ó, bem posicionado, aqui é a região fúndica uterina, ele está aqui bem no fundo. Tá ok esse DIU. Aqui também, ó, aqui um plano coronal. A gente vê aqui o DIU, né, de cobre em T. Aqui a gente vê o DIU mal posicionado. Tá lá embaixo. Aqui a gente vê um DIU virado de cabeça para baixo, ó. O T era para estar para cima. E aqui é o raio-x dessa mesma paciente. Vê o DIU virado de cabeça para baixo. Já vi casos assim na ressonância dessa forma. E aqui o DIU tá para fora, ó. Aqui o útero, ele tá aqui saindo, uma parte dele já tá saindo útero, ou seja, perfurou o útero. Tá aqui do lado aqui do miométrio. E aqui as referências, né, os livros que eu utilizei para a confecção dessa aula. Obrigada.